Boa noite a todos. Vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho, lembrando que as lições que nos são aqui colocadas é justamente para que possamos compreender as nossas aflições e por que vivenciamos momentos difíceis em que nós, apesar da educação que recebemos nessa vida de reencarnado que estamos, somos espíritos milenares e por isso mesmo muitos fatos que ocorrem conosco ainda não conseguimos compreender na sua totalidade. Mas uma coisa que nós devemos ter sempre em nossa mente, que o cumprimento da lei divina, lei natural, que é o amor, a caridade, amparo ao próximo, é que faz com que nós comecemos a compreender as dificuldades que todos nós temos. Enquanto vivermos isolados, só no nosso ambiente, nós não conseguiremos compreender a dor do próximo. Daí a importância do trabalho, amparando, socorrendo a todos que aportam ou que conosco vivenciam ou que conosco se encontram, seja no ambiente de trabalho, na rua, na vizinhança. O quanto nós temos tido esse cuidado em observar e ajudar, que é o principal motivo pelo qual nos encontramos próximos um do outro. Nós não estamos, ao acaso, vivenciando nessa cidade de Rondonópolis, no bairro em que vivemos. É porque nós temos algo de afinidade para podermos ajudar, socorrer ou muitas vezes até ser ajudados, né? Porque nós ainda somos imperfeitos e precisamos um dos outros. Nós não conseguimos viver isolados. E aí, mais uma vez, né, relembrando os estudos que realizamos na casa, é justamente para esclarecer quem nós somos, por que estamos reencarnados nesse momento em que vivenciamos tantas tribulações, tantas provas que muitas vezes não conseguimos compreender ainda. Mas sabemos que não existe o acaso. Então estamos resgatando dívidas que nesta encarnação nós procuramos ser primorosos em tudo, em todo o trabalho, em toda a atividade que fazemos, mas de repente acontece algo que não conseguimos compreender, mas o amparo divino não nos falta e a prece é a melhor forma de nos consolar, sempre agradecendo a Deus, mesmo nas nossas maiores dificuldades. Porque ainda somos espírito em aprendizado. Estamos nessa grande escola para estudarmos, para aprendermos, para nos relacionarmos bem e para socorrermos uns aos outros. Não importa quem. Quanto mais difícil a nossa tarefa, mais precisamos nos aprimorar nos conhecimentos. É o chamamento que cada um de nós recebe para que possamos compreender melhor as diretrizes que Deus nos colocou e que ainda, apesar de estar gravado em nossa consciência, ainda não conseguimos vivenciar. Porque vimos em lições anteriores que o que é o bem? O bem não é só aquilo que eu faço às pessoas que estão próximas a nós, mas uma coisa é o bem quando isto é bom para todos e que vai ajudar independentemente de quem quer que seja. E nós ainda somos muito pequenos nessa compreensão, né? Então, para o estudo da noite, nós trouxemos uma lição do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 106, que nos coloca: sirvamos ao bem. E a lição do Evangelho
é anotado por João, capítulo 1, versículo 5, e que nos diz: a luz resplandece nas trevas. E Emmanuel nos coloca: não te aflijas porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Então, muitas vezes, a gente se questiona, né? Faço tanta coisa boa, ninguém em casa, principalmente no lar, né? No nosso recanto, temos pouco entendimento, porque ainda nem todos conosco estão ali lado a lado, jornadeando, conseguiram compreender essas verdades, ou ainda não despertou, né, essa necessidade. Então, nós ainda trabalhamos com as tendências que cada um traz de reencarnações anteriores e ainda não conseguiu aprimorar. E esse aprimoramento, ele é diversificado, não é igual, porque eu faço isso, o outro também vai ter que fazer. Não, cada um tem o seu tempo. Isso é uma coisa importante. E por isso, nós não podemos fazer comparações nem esperar nada de outrem, mas nós temos que cumprir com o nosso dever e a nossa tarefa. E também Emmanuel coloca: Jesus era sozinho. Jesus não esperava por ninguém. Ele caminhava mesmo diante das dificuldades, de toda a injustiça. Para ele isso não importava. Importava era o bem que ele fazia, ao socorro que ele levava. Antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumento de trabalho diante da selva imensa. Então, é o que muitas vezes a gente sente, né? Nossa, se alguém pudesse me ajudar, se as pessoas que comigo estão, meus filhos, meu esposo, pudesse também me acompanhar, mas nem sempre isso acontece, né? Principalmente pelo conhecimento que cada um deve ter. Uns avançam mais rapidamente e conseguem perceber essa necessidade. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa percepção ocorre através das dificuldades, dos problemas que cada um de nós traz consigo mesmo, né? Às vezes o nosso entendimento, a nossa compreensão ainda é tão pequena que cada vez mais a dificuldade vai se agravando, né? E principalmente chegando até as doenças se manifestarem no corpo físico. Então, aí nós vamos procurar providências e muitas vezes vemos que o problema físico manifesto, ele tem a sua origem das doenças da alma. E que cada um de nós carregamos e não conseguimos encontrar uma terapia certa, porque essa terapia está onde? No aprendizado, onde nós iremos buscar aprimorar o nosso conhecimento e através desse aprimoramento nós vamos sensibilizando o nosso sentimento, como a nossa irmã bem colocou. Nós ainda sequer conhecemos a nós mesmos e por isso ainda não somos capazes de amar, não amamos a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como é que eu vou amar o próximo? Quem quer que seja. Então, muitas vezes o amor que eu falo que eu tenho é um amor ainda sem essa base, sem esse conhecimento, por isso se torna um amor egoísta. Eu faço tudo, eu fiz sempre o melhor, mas de que forma seria compreendido esse melhor que eu estou fazendo, né? Então, com base em quê? No entendimento das leis divinas, onde a nossa sensibilidade do sentimento já começou a ser educada. Então, nós temos que questionar a nós mesmos e, como nós sempre colocamos, ainda somos imperfeitos e ignorantes. E por isso, né, nós não podemos nos culpar, mas procurarmos o socorro para que possamos
compreender e amenizar a nossa dor, porque todas as dores que nós passamos, ele tem uma explicação, né? E que nós muitas vezes não queremos aceitar, mas somente em Deus nós encontraremos essa resposta. E com certeza, se merecedores formos, né, encontraremos essa resposta através de busca que fazemos, né? No estudo, através das nossas preces, recebemos intuição, através de sonhos, de pressentimentos, tudo isto somos amparados, né? Não tem ninguém que fica desamparado. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Então, por mais que nós tenhamos conhecimento, se a gente olhar a grandeza de Jesus, não representamos nada, né? E por isso devemos ter essa humildade, né, de compreender, de nos sentirmos amparados, apesar de todas as dificuldades, apesar de sentirmos que tudo fizemos, mas ainda não conseguimos entender o porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Tem uma causa, né? Mas a nossa pequenez ainda não consegue trazer uma resposta. E por isso que nós temos que cada vez mais trabalharmos no bem, ampararmos, socorrermos, porque todos somos necessitados. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações, em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovação descabidas, não se confiou em polêmicas inúteis. Então, os questionamentos muitas vezes que nós fazemos, daquilo que ainda não conseguimos entender, sempre vai trazer mais indagações inúteis, sem respostas, e nós sempre queremos encontrar um culpado, mas não existe esse culpado. Cada um de nós tem uma tarefa e uma missão a ser cumprida, e esta tarefa e missão, ela irá acontecer na medida em que nós não buscarmos o nosso aprimoramento. São provas que temos que passar, né, e compreender que se estamos juntos, nós temos que compartilhar, compreender ainda mais. E a melhor forma que nós encontramos é silenciar e buscar, né, através da prece, o conforto que merecemos ou que carecemos naquele momento. Porque a prece tem o grande poder de nos acalmar, de muitas vezes trazer as respostas que queremos, né? Que buscamos. Instituiu o Reinaldo Salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. E nos momentos em que temos grandes dificuldades, a melhor forma que temos é o exemplo, a serenidade, né? Talvez a aceitação vai ser difícil, mas com o estudo e com o aprimoramento nós vamos compreender que foi um momento necessário da nossa vida. Mas o nosso esforço contínuo em querermos ser pessoas melhores vai nos trazer uma resposta, ou muitas vezes o esclarecimento que tanto buscamos, aquela consolação, né, que ninguém consegue dar, mas somente Deus coloca em cada um de nós esse entendimento, essa compreensão. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós, né? Então, isso é fundamental, a busca contínua. Nós temos essa grande tarefa de recuperação, né, dos males
que ainda carregamos dentro de nós: orgulho, vaidade, ciúmes, ou até sermos possessivos demais. É meu, né? Mas já sabemos que dessa vida nada temos, que estamos aqui como usufrutuários, mas temos o dever de zelarmos, de compreendermos, mesmo nas dificuldades. As soluções estão de acordo com o entendimento que fazemos, não na revolta, não na crítica, não no desespero, né? Então, a serenidade é a receita fundamental para que possamos superar as nossas dificuldades. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Então, mais uma vez, né, nos coloca que nós temos que nos manter tranquilos, buscando sempre a prática do bem, ajudando, servindo, sem olharmos a quem e sem aquela expectativa de fiz isso, vou receber algo em troca. Não. As coisas vão acontecer no seu devido tempo e o esclarecimento também vai nos chegar no momento em que se fizer necessário, oportuno, para sensibilizar os nossos corações, os nossos sentimentos. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então, vocês vejam bem que os nossos sentimentos é como essa treva, né? Nós ainda queremos que essa luz esteja dentro de nós, mas essa treva representa a ignorância que nós ainda temos dos conhecimentos, né, que Jesus nos deixou e que Ele vivenciou conosco, porque ainda somos incapazes, muitas vezes, de dar um pequeno passo diante da grandeza dos ensinamentos de Jesus, para que possamos vivenciar o seu Evangelho. E na medida em que assim não conseguimos fazer, nós somos a ter os efeitos das nossas provas. E aí nós vamos ver as dificuldades. E somente a dificuldade é que vai fazer com que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, buscando o esclarecimento e entendimento necessário. E para que possamos, né, esclarecer melhor o estudo, nós trouxemos a lição 11 do livro Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, né, pelo espírito de Emmanuel e André Luiz, que diz: o bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Então, nada que aconteça conosco é por acaso. Existe essa lei de causa e efeito. Essa causa e efeito, para nós que estamos encarnados, muitas vezes parece ser difícil, porque a gente se espelha muito apenas na existência atual, né? Desconhecendo as nossas existências anteriores, porque nós somos espíritos eternos, milenares, aliás. E como espírito milenares, trazemos experiências não boas. E estamos aqui justamente para essa recuperação. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, muitas vezes nós não agimos, mas pensamos. E pensou, ela já se materializa, né? Então, é fundamental a educação do pensamento, e por isso que aqui nos é colocado que diariamente criamos o nosso destino, através do nosso pensamento. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecida, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Então,
nós estamos exatamente nessa grande escola para aprendermos a discernir o bem do mal, né? O que é o bem? O bem é o que é bom para todos, não só para mim, não para um grupo restrito. Então, ainda nós somos muito pequenos nesse entendimento. E por isso, muitas vezes, né, eu falo, faço tanta coisa boa, não faço nada que prejudique ninguém. Mas, quem é esse ninguém? O que representa esse ninguém? Representa a totalidade das pessoas que vivem na nossa comunidade? Então, isso é muito importante. Eu, quando cheguei nessa casa aqui, não tinha nenhum entendimento, né? E logo no início já fui convidada a fazer uma tarefa de visita pela manhã ou pela noite, nas noites mais frias, visitar aqueles irmãos, né, que não têm abrigo nenhum, os irmãos de rua, que a gente fala, os moradores de rua. E, por incrível que pareça, né, a gente não tem muita afinidade com esse grupo de pessoas. E a pessoa com a qual que era dirigente da nossa casa, abraçava, beijava aqueles irmãos, e eu ficava olhando assim, admirada, né, porque nunca tinha convivido numa situação dessa. Então, com o estudo que fui fazendo, fui compreendendo que, de fato, o bem que eu achava que eu fazia não era nada ainda, era muito pouco, porque eu ainda discriminava, eu não conseguia fazer isso com todos, né? Eu tinha algumas restrições. Então, e isso daí tudo nos mostra a nossa capacidade que nós temos de discernir o que é o bem e o que é o mal. Será que, de fato, eu estou vivenciando esse bem conforme Jesus nos ensinou, sem fazer distinção a quem quer que seja? E depois disso, né, comecei a frequentar as cozinhas, que há 30 anos atrás era muito simples, né? Não tinha, hoje a gente considera que já avançamos bastante, mas era uma área coberta, né? Onde quem está há mais tempo reconhece, tinha um espaço muito pequeno, né? Onde servia as refeições, era mais ao relento, e ali as pessoas vinham para receber um prato de comida feliz. Aí eu começava a pensar, puxa vida, por que eu sou infeliz? Por que eu sou ingrata? Sendo que não me falta nada. Pelo menos o prato do dia a dia nunca me faltou. E essas pessoas que estão vindo aqui, nesse ambiente, que não tinha nada, dependia, né, de tudo, desde a roupa, a comida, estava ali feliz, sorrindo, abraçando e nos beijando com a maior sinceridade. E nós, como agimos com as pessoas? Será que nós levamos esse abraço fraterno do fundo do nosso coração? Porque a gente lá sentia essa grande gratidão, né? Mais expressando a gratidão por estarmos ali juntos, naquele mesmo ambiente, né? Simples, mas eles nos recebiam com alegria. Então, todas essas coisas vão fazendo com que a gente comece a repensar o que é a nossa vida. Por que estamos aqui? Será que de fato eu estou apenas para cumprir o meu trabalho profissional, viver a minha rotina, ou também eu tenho a tarefa de olhar mais adiante, né? Olhar para esses ambientes carentes que nada têm, e o que eu posso fazer? Se eu não posso fazer, mas pelo menos essas pessoas esperam de nós minimamente um abraço, né? E eu sou, a maneira como eu fui educada, eu sou muito resistente aos abraços, à aproximação, né? Mas aprendi aqui na casa a importância, né, desse carinho que nós devemos levar às pessoas. Então, fazer o bem é difícil, não é fácil. A gente fala assim, eu não faço isso, não faço aquilo, então eu sou uma pessoa boa. Ainda não. Se a gente for comparar com aquilo que Jesus vivenciou entre nós,
nós ainda não estamos conseguindo fazer nada, precisamos aprender muito. E por isso que coisas inexplicáveis acontecem conosco, justamente para que sensibilize e aproximemos mais da dificuldade, que o nosso problema, que parece que é grande, ainda é pequeno. Então, é importante que a gente sempre tenha esse alento. Se o meu problema é difícil, tem pessoas que têm muito mais dificuldades do que essa, e como elas estão? Tranquilas, calmas, né? Sem desespero, porque desespero não resolve problema de ninguém, mas a nossa, né, resignação, não por aceitar, mas por compreender que é um momento necessário para a minha vida, para a minha reflexão. É o momento de eu utilizar a minha inteligência para começar a fazer esse discernimento entre o bem e o mal. Como é a minha compreensão, né, do bem e do mal? Comparando com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso nos traz uma consolação, né? Um reconforto muito grande dentro dos nossos corações. E pedirmos sempre que, apesar ainda de não sermos bons, que Ele possa nos consolar, nos ajudar, trazer, né, essa serenidade para dentro dos nossos corações. E que muitas vezes esse ainda foi o melhor caminho para que algo pior não acontecesse conosco. Então, tudo isso é relevante para o nosso entendimento. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Tudo que pudermos fazer. Nunca olharmos, né, ao que já passou. Nós temos que sempre olhar para a frente. O que eu posso fazer daqui para frente? O que está feito não tem volta. Mas o que eu posso fazer, sim, tem um alento. E é isso que nós sempre temos que olhar, para a frente. Olhar na grandeza de Jesus. Todo o ensinamento que Ele trouxe, quanta coisa boa que dali pode prosperar dentro de nós, né? Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles para que não se arrojassem na delinquência. O que faltou para nós? Foi uma insatisfação? Foi amor demais? Porque todo o excesso, também aprendi aqui, que é prejudicial. Porque a gente quer excessivamente proteger os nossos entes queridos. Isso não é bom. Cada um compreendendo que cada um tem uma tarefa a cumprir. E só ele vai passar por isso. E não adianta a gente de fora tentar querer, né, ajudar. Agora, esclarecer, sim, é fundamental e importante. Mas muitas vezes as pessoas não querem receber esse esclarecimento. Então, nós cumprimos com o nosso dever, a nossa tarefa. Então, nesse quesito do encaminhamento de cada um, não há culpado, mas há a consciência ainda que não despertou para a prática do bem. E isso daí é pessoal e intransferível, ninguém pode fazer pelo outro. Eu posso até orar, eu posso até pedir, eu posso tomar todas as providências, mas a decisão é pessoal. Depende da compreensão e da reflexão que cada um faz. Espantamo-nos perante desolações de mães desvalidas que condenam a morte à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntamos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não as levasse a esse excesso de desespero. Lamentamos desajuste doméstico e perturbações coletivas, incompreensões e sinistro. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. Então, se tudo fizermos
não temos como nos culpar, porque procuramos amparar, socorrer. E isso daí, né, representa que o nosso dever foi cumprido. Entretanto, a experiência de cada um é variada, ou o entendimento ainda da prática do bem, do amor e da caridade não foi suficientemente compreendida, e por isso mesmo nós fugimos, né, aquilo que é o ensinamento de Jesus, a vivência do Evangelho. Que se nós todos compreendermos o que é o Evangelho de Jesus, como Jesus vivenciou, e tivermos como modelo, nós com certeza estaremos procurando trilhar o caminho do bem. Mas ainda poucos são aqueles que conseguem compreender na sua íntegra, porque muitas vezes nós somos influenciados, mas, como disse no estudo da noite, né, essa influência vai depender da resistência que cada um de nós faz do mal. Porque já sabemos que todos nós trazemos a tendência do bem e do mal, e ela vai se manifestar de acordo com a nossa vontade, independente da vontade alheia, porque são questões, né, pessoais, que nós trazemos de reencarnações passadas. E se ainda não conseguimos nos esclarecer na prática do bem, do amor e da caridade, o nosso sentimento ele fica vacilando entre a prática do bem e do mal. E se eu não tenho muita firmeza, naturalmente que eu vou acabar trilhando aquilo que não é bom, acreditando que isso é realmente o melhor. Mas o que é o melhor? O melhor é o exemplo, seguir o exemplo de Jesus, a vivência do Evangelho. Isto é a única certeza que nós temos. E todos nós estamos fadados ao desequilíbrio moral, no campo dos sentimentos. E para que possamos superar esse sentimento não bom, nós temos que estudar, compreender o que é a vida, por que estamos aqui, quem eu sou. São reflexões que constantemente devemos estar, né, em evidência na nossa vida, que vai nos ajudar, mesmo nos momentos de dificuldade, a ter clareza ou recebermos uma intuição para que possamos, de fato, aos poucos ir eliminando, porque ninguém muda da noite para o dia. É um trabalho. Se somos espíritos milenares, para vencer todos esses vícios que trazemos, não é uma simples encarnação que vai nos conseguir melhorar, mas pelo menos o despertar, né? E quem sabe na próxima encarnação poderemos nos melhorar. Mas não significa que seja impossível, porque temos muitos exemplos que apenas em uma encarnação o conseguiu vencer, mas é preciso ter muita coragem, vontade, né, e perseverança, que ainda nós somos muito frágeis nestas questões. Mas está aí o estudo da noite, né, para que possamos compreender qual é a nossa tarefa enquanto encarnado. Sermos bons, que não é tarefa simples, mas Deus, Jesus, nos abençoa e nos traz, né, nessa casa que é uma grande escola, é um hospital onde nos consola e que nós recebemos o amparo necessário. Escola porque aqui nos encontramos para estudarmos, né, o Evangelho, o Livro do Espírito, Livro dos Médiuns, as obras básicas, as lições que nos são trazidas, né, pelos benfeitores através de irmãos que se dedicaram,
Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros, dos quais estão aí na grande tarefa, trazendo exemplos, modelos. Então, com este sentimento é que nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que Ele continue nos inspirando para que possamos, de fato, gravar em nossos corações e em nossas mentes esse desejo e essa vontade de sermos criaturas cada vez melhor. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, acerenando os nossos corações, refletindo sobre a nossa existência, as dificuldades que passamos, mas que sempre encontramos uma luz para nos socorrer, para nos trazer alento, para acalmar os nossos corações e para que possamos refletir com mais calma, tranquilidade e a sensibilização dos nossos sentimentos. Jesus, que ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, por todas as dificuldades em que passamos, pelos momentos difíceis da nossa vida, seja através da nossa falta em relação aos nossos sentimentos, ou até mesmo pelas dificuldades que trazemos de outras encarnações, possa, através do nosso esforço, amenizar as nossas provas, seja espiritual ou de ordem física. E por isso, mais uma vez, Jesus, te agradecemos pela oportunidade de sermos aqui acolhidos e recebermos os esclarecimentos, essa luz necessária para que possamos prosseguir a nossa caminhada, mesmo diante de problemas que pensamos ser insolúvel. Ajuda-nos, Mestre, ampara-nos, socorre-nos, acalme os nossos corações, acerenando as nossas dificuldades. Fique conosco, Jesus, amparando-nos, socorrendo-nos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.